Meus amados irmãos, falar sobre família, à luz do que o Salmo 128 nos leva a compreender, é tratar de uma das principais realidades onde experimentamos de forma mais intensa o amor do nosso Deus. Sim, pois se nós lembrarmos daquilo que a Escritura nos ensina, já no princípio, lá em Gênesis 1:1, nos fazendo olhar para antes do tempo e da criação desse universo, só existia um ser, que é o nosso Deus, que não habitava em solidão, mas eternamente desfrutava de um vínculo de amor entre o Pai eterno, o Filho eterno, que expressam esse amor através do Espírito Santo. Então nós temos esse mesmo Deus livremente e poderosamente agindo para criar todas as coisas. E uma das coisas mais impressionantes é que toda a sua criação carrega traços e características do seu Criador. Então o vínculo familiar, ele é uma expressão daquele eterno amor que caracteriza a relação interna do nosso único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a família, como projetada e determinada por Deus, foi um ambiente preparado para nele vivenciarmos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Sim, a família foi estabelecida, como está aqui no Salmo 128, para ser um lugar onde os servos de Deus experimentam da sua bênção, desfrutam do seu favor e se alegram com toda a providência de Deus. Isso era e é o propósito de Deus para a família. Mas é claro, todos nós sabemos que essa equação, que esta realidade, ela foi manchada pelo pecado. E o pecado fez com que o homem se afastasse de Deus e, portanto, perdesse esse referencial. E é por essa razão que a família, ela, ao mesmo tempo que se torna o palco das nossas maiores alegrias, também pode se tornar um ambiente das nossas mais profundas e terríveis tristezas. É por isso que falar sobre família não é falar sobre um mundo cor-de-rosa ou uma imagem de um comercial, onde tudo está perfeito, tudo está tranquilo, tudo é colorido e tudo está em harmonia. Famílias são lugares de tensão. E mesmo sendo um lugar onde a bênção de Deus continua a ser manifestada, a estrutura determinada por Deus ainda tem a capacidade de nos trazer alegria e realização. Esse tornou-se um ambiente de sofrimento e mágoas. Mas, e bendito seja Deus por esse mais, bendito seja Deus que não nos deixou entregues ao mal e ao amargor que o pecado do homem trouxe para esse mundo. Louvado seja Deus que Ele não permitiu que a família, um projeto nascido da sua santa vontade, para cumprir um glorioso papel nesse mundo, se desvirtuasse. O seu filho, que desfruta, que sempre desfrutou e desfrutará do seu amor eterno, foi enviado a esse mundo. E Ele levou sobre si a culpa do nosso pecado, e a sua vitória nos trouxe, dentre tantas coisas, primeiramente a paz com Deus e a possibilidade de desenvolvermos uma piedade, uma consagração a Deus, uma vida com Deus que envolve o que fazemos, como nos comportamos e a forma como conduzimos a nossa família. Ou seja, mesmo que nós, cristãos, não tenhamos famílias perfeitas em comparação às expectativas do mundo, temos um padrão perfeito e agora as condições favoráveis para, mediante a graça de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, lutarmos primeiramente para aprender
E essa é a razão de momentos como esse. Esse é um motivo para valorizarmos mais e mais o que Deus preparou para nós enquanto igreja, momentos em que aprendemos e somos novamente apresentados a princípios bíblicos, nos quais Deus nos mostra qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo para mim e para a sua família. Ou seja, Deus, irmão, espera, ou desculpe, talvez essa linguagem não seja tão adequada, o propósito de Deus para mim e sua família é que ela possa cumprir, primeiramente, o grande papel que Deus estabeleceu, como nós vamos ver aqui em Gênesis, rápido, daqui a um pouco, mas que também se torne um lugar que durante a nossa caminhada nesse deserto árido que é essa vida, que possa ser o nosso oásis, um jardim particular, onde amor e santidade para aqueles que se consagram a Deus, o prazer e o dever, o companheirismo e a complementaridade, fazer reluzir a glória do bendito e eterno Criador. Esse é o propósito de Deus para a minha família e para a sua família. Sem sombra de dúvidas, pensando agora e adentrando no tema dessa noite, os filhos, como nós vemos no Salmo 128, ver filhos dos filhos, sua posteridade, e no Salmo 127, dizendo que eles são herança e um galardão dado pelo Senhor. Os filhos, sem sombra de dúvidas, são a maior bênção que temos o privilégio de desfrutar neste ambiente abençoador que é a família. E ao mesmo tempo se constitui no maior dever que temos a encarar na vida familiar, como nos ensina a Escritura. Filhos são uma bênção, fazem com que experimentemos de certas sensações, de certos sentimentos, de certas experiências que o Criador colocou em nossa natureza, que trazem prazer, alegria, realização, e ao mesmo tempo se constitui para nós em uma grande, difícil, mas recompensadora missão a desempenhar nesse mundo. Veja, lá eu quero que você veja comigo o que está escrito em Gênesis 1:28. Como tem sido a característica desses estudos, nós vamos consultar algumas passagens da Sagrada Escritura. Em Gênesis 1:28, nós vemos novamente Deus abençoando e trazendo uma bênção sobre o ambiente familiar. Gênesis 1:28 nos diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Perceba que o Criador estabeleceu um mundo que precisa ser cuidado, protegido e dominado. A palavra domínio retraz à tona a ideia de um governo e de uma direção. Portanto, é a geração de filhos que está sendo aqui abençoada por Deus, o meio pelo qual o Senhor governará, aprimorará e trará a sua criação, ou esse é o propósito, trará a sua criação à sua mais bela expressão, alcançando sua finalidade última, que é ser um lugar onde Deus desenvolve seu relacionamento pessoal com o homem, e esse homem cuida, governa, desenvolve e aprimora essa criação, exercendo o seu papel de imagem e semelhança de Deus e de vice-regente e governante desse cosmos para a glória do Senhor. Portanto, perceba que os filhos aqui têm um papel determinante, porque Deus está falando isso para apenas um homem chamado Adão, que nas páginas seguintes se encontrará com a sua mulher. Mas o mandamento de Deus para ele é para governar e dominar toda a terra. Portanto, quando Deus dá essa ordem a Adão,
ele está automaticamente passando para ele uma missão que envolve o processo educacional dos seus filhos. Os seus filhos devem ser criados conscientes de que eles têm uma missão, um dever a cumprir, uma meta a alcançar. Deus abençoou a geração de filhos para que os filhos, juntamente com os pais, ocupem o seu lugar de regentes do mundo, dominadores da criação, desenvolvendo, portanto, uma cultura que tem a Deus como sua origem, seu fundamento e seu referencial. Portanto, é crendo em Deus e obedecendo sua palavra que o homem perpetuará uma cultura santa, justa, porque esse domínio que está aqui não é predatório, não é egoísta. Esse domínio aqui é um domínio consciente. Portanto, toda a criação precisa, e aqui é estabelecida para ser, portanto, por Adão e sua descendência governada para a glória de Deus. Para que isso seja realizado, eles precisam não apenas ter a consciência do dever de governar, mas estabelecer corporações, associações e relacionamentos. É por isso que aqui você vai ver Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só. Sozinho ele não se reproduz e é fecundo e cumpre a missão, mas também sozinho ele não dá conta de dominar e governar o mundo. Portanto, o mandato de Deus também envolve, nessa cultura que deve ser criada, os vínculos, o amar o próximo, o estabelecer associações e desenvolver relacionamentos. E tudo isso tendo o fim último, que é o mesmo que aponta para a origem, para a glória do Senhor. Portanto, quando se tem um filho, se está vivenciando uma bênção que Deus dá. É isso que está no Salmo 127. Veja, irmãos, na cultura bíblica, ter filho é uma bênção. E quanto mais filho a pessoa tem, mais abençoada é. Eu lembro aos irmãos o que está lá em Gênesis 24:60, quando Rebeca está para casar com Isaac, os seus parentes dizem o seguinte: abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Se os irmãos lerem também depois Ruth, no capítulo 4, você vê que os anciões abençoam Boaz, que está para casar com a jovem Ruth, e assim, com a bênção de que ele tenha muitos filhos. Portanto, filho é uma bênção, e uma responsabilidade, uma alegria e um dever. Portanto, os pais recebem esses filhos conscientes de que eles não estão apenas para trazer uma alegria, uma satisfação pessoal, mas para além do lar, desenvolver um papel nesse mundo, cumprir uma missão para a glória de Deus, preparar os filhos para exercer naquilo para o qual o Senhor os vocacionar de forma justa, correta, para a glória de Deus, o seu papel nesse mundo. Isso aqui é interessante, a gente tentar especificar um pouco mais isso. Veja, eu vou trazer aqui algumas informações que talvez você nunca tenha parado para atentar na Escritura, mas apenas para fazer um desenvolvimento que vai desde o recebimento da bênção e como as crianças eram tratadas nessas fases que acompanham o seu desenvolvimento até chegar numa fase de resposta, que é o que nós apresentaremos nessa noite. Não demorarei muito. Veja, os filhos são uma bênção. Eles nascem com esse dever. Os filhos já nascem tendo essa missão sobre si. Ele é imagem e semelhança de Deus. Ele tem na sua natureza o ímpeto, as capacidades para governar e dominar, se desenvolver e exercer sua autoridade no mundo. Mas eles
nascem com esse dever, com as capacidades para tal, mas sem a consciência dessa missão. Portanto, os primeiros momentos da criança, como nós bem sabemos, requerem apenas da parte deles um papel passivo, ser protegido e suprido pelos pais. Talvez você nunca tenha visto isso, mas lá no livro do profeta Ezequiel, nós vemos quais eram os primeiros cuidados que uma mãe judia dava para o seu filho quando ela recebia essa bênção. Ali, ele está trazendo uma sentença de juízo, mas ele deixa perceber no versículo 4, capítulo 16, que quando a bênção chegava, a primeira coisa que se fazia era cortar o umbigo, dava-se um banho na criança, esfregava sal na pele do menino, na cultura oriental, porque disse que isso fazia bem, e envolviam a bênção em faixas. Esses eram os primeiros cuidados, alinhados com sua cultura, e é assim também na nossa, pois todos nós recebemos essa bênção com todo cuidado e zelo e delicadeza pela sua fragilidade. Mas não se engane e não esqueça, mesmo nesse estado de passividade, essa criança, ela já desempenha um papel, não o seu grande papel, mas a criança nos braços do pai, ela tem um papel e está desenvolvendo uma função no reino. Qual, pastor? Não fala, só grita, só chora. Elas são um termômetro para aferir o compromisso do pai, o compromisso com a mãe, com os mandamentos naturais e espirituais que Deus concede para a família. Quando você olha para uma criança, nessa fase do seu desenvolvimento, nos freios, no comportamento, no cuidado, no trato, você consegue aferir se esses pais estão obedecendo de fato o zelo, o cuidado, o primor, toda aquela gama de cuidados e zelo que se espera dos pais. E quando vai desenvolvendo aquelas primeiras capacidades e vai começando a interagir, você já começa a perceber os traços de pais que são omissos e de pais que são zelosos. Portanto, a criança, enquanto não fala, enquanto não tem a consciência, ela tem um papel no reino. Ela mostra para a gente qual tem sido o compromisso do pai e da mãe, principalmente tratando-se de crianças cristãs, que os pais vêm aqui à frente, nós não batizamos criança, mas as consagramos, fazemos perguntas e os pais assumem compromissos. E a criança, ela começa de forma passiva e inconsciente, sendo este aferidor dos compromissos dos seus pais. Mas o tempo passa. Então, a criança, nesse ambiente, deixa ainda colocar aqui duas coisas. Esses pais, eles têm um dever de proteção. Além desses cuidados, do compromisso com a lei, isso daqui aponta para um dever externo que diz respeito a cuidados que os pais têm que ter com os seus filhos. Veja, pelo menos nós temos dois exemplos na Bíblia que chamam a nossa atenção para coisas que não são estranhas à nossa vida. Havia no mundo antigo, você pode ver isso no Salmo 106 e em várias partes da Escritura, um perigo religioso que vez ou outra afetava Jerusalém, que era sacrificar suas crianças a falsos deuses, coisas que o Senhor nunca pediu. Salmo 106, verso 37 e 38. Os pais fiéis à aliança precisavam proteger seus filhos desses falsos ídolos, dessas falsas religiões, porque os falsos ídolos sempre colocam seus olhos em nossas crianças, e no aferir, no testemunho delas, a sua preservação deve evidenciar o compromisso que os pais têm de preservá-los num ambiente consagrado a Deus e não aos falsos ídolos.
Se a gente fosse pensar isso aqui mais especificamente, a gente teria uma coisa um tanto mais delicada para tocar. A gente sabe que muitos pais e mães têm a necessidade, até para fornecer algo de melhor para o seu filho, de trabalhar. Mas às vezes tem pais que negligenciam a educação dos seus filhos, o contato e o desenvolvimento dos seus filhos por causa de trabalho. Por causa de trabalho, por causa de dinheiro, tem muitos pais que sacrificam suas vidas familiares. Então perceba, a nossa principal missão pode ficar em segundo plano e pode não receber a devida atenção, pode ser terceirizada porque a gente tem um compromisso com algo que suplanta o dever, que a bênção que Deus nos colocou, que nos concedeu, nos impõe. Mas tem um outro, podemos nomeá-lo como um perigo estatal. Lá em Êxodo capítulo 1, nós vemos que o poder político toma uma decisão de matar todos os meninos hebreus. Essa decisão vai diretamente confrontar a aliança, na qual o filho é uma bênção. Mas Faraó manda matar todos os meninos preocupados com a segurança do seu reino. Mas as mulheres e as parteiras hebreias fiéis desobedecem a essa regra, salvam os seus meninos. E aqui, e eu imagino que isso não seja uma coisa que nos assalta diretamente, mas é muito triste ver como às vezes o nosso Estado e suas instituições são tão liberais no sentido de fomentar, incentivar a ideia de abortos, que são homicídios, de pessoas que fazem da relação sexual um objeto recreativo e solucionam os seus deslizes cometendo um pecado ainda pior. Então nós temos que proteger, nós temos que ter cuidado com leis, com normas, com regras, com traços culturais que vêm. Crianças, elas não nascem cientes da sua missão, mas em tudo que elas começam a desenvolver, a forma que veste, a forma que o menino começa a ter suas primeiras expressões, vão trazendo à tona os compromissos e as influências que estão sobre seus pais. Deixe-me adoçar um pouco essa nossa primeira parte. É preciso, e nós vamos ver isso na Bíblia, preservar a infância da criança. Se você olhar depois, lá em Jeremias capítulo 9, versículos 20, o profeta vai dizer que uma das evidências do juízo de Deus sobre Judá é que as crianças não vão estar mais brincando nas praças. E lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 5, quando ele está profetizando a bênção da restauração, uma das evidências são as crianças brincando na praça. Eu sei que a praça talvez não... Aqui ainda vejo de vez em quando as criancinhas brincando em algumas praças aqui. Lá de onde eu venho, as praças não são ambientes, muitas delas não são ambientes tão seguros de você deixar seu filho. Mas a ideia é de preservar a infância. As crianças hebreias, bíblicas, elas viviam a boa parte dos seus dias brincando. Se você ler lá em Mateus capítulo 11, verso 16, o Senhor vai deixar registrado ali, você vai perceber isso nas entrelinhas do que está sendo dito, que os meninos frequentavam as praças, faziam barulhos, tocavam flautas e recitavam provérbios. Ele cita um dizer popular que descreve os traços de uma criança. Nós temos, irmãos, há muito tempo algo que tem sido uma característica que talvez seja importante a gente frisar isso. Criança, ali quando já começa a apresentar alguns sinais de consciência, não se torna adulto. Criança tem que brincar, tem que se respeitar o desenvolvimento das fases. A gente fala muito quando tem a sexualização precoce, mas também acontece muito de uma responsabilização precoce, de uma
de trazer sobre o filho um peso de uma responsabilidade que é muito mais plausível para os adultos. Criança. Eu mesmo fico horrorizado quando eu vejo em alguns ambientes você colocando crianças em púlpitos para fazer e tomar papéis que são próprios de homens maduros e desenvolvidos. É bonito, é engraçado. Mas uma infância está sendo comprometida ali. Criança na Bíblia, é lógico, eu não estou falando da cultura brasileira, a gente está aplicando, mas a gente está falando da cultura bíblica, da nossa regra de fé e prática. Criança brinca, criança é protegida, e ela se torna esse termômetro da saúde e do compromisso dos pais, a aliança. Seguindo, passando essa fase, em que a criança vai chegando à adolescência, soma-se a essa missão o dever da educação. Agora, na cultura bíblica, chegava a hora dessa criança receber de forma clara e direta os valores da aliança. Você não vai ver na Bíblia nenhum tipo de observação sobre o caráter tempestivo, incisivo, fragmentário. Você não vai ver nenhuma crítica a essa faixa etária. Mas você percebe a dificuldade do trabalho e o zelo do compromisso quando você lê Provérbios. Do capítulo 1 até o capítulo 10 de Provérbios tem uma sentença que se repete: ouve, filho meu, presta atenção, filho meu, queda teus ouvidos para ouvir, filho meu, atenta, filho meu. Não é a tempestuosidade da criança, mas é o zelo, o compromisso e a perseverança dos pais que faz a diferença nesse processo educativo. Nós temos um texto clássico, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse caminho é o caminho que a criança pisará o seu pé. É uma educação que prepara o filho para encarar os desafios do seu tempo. Não é uma educação que coloca a cabeça do filho na geração passada para ele entrar como um ponto fora da curva no seu tempo. É uma educação contextualizada, são princípios próprios e estabelecidos para as suas realidades. É lógico que os padrões antigos não são descartados. O que está sendo dito é que eles são aplicados aos desafios do momento. Agora perceba, a educação começa formalmente ali a partir dos 12 anos na Bíblia, mais ou menos. Mas a essa altura, essa criança já deve ter sua mente cativada, seus olhos e ouvidos prestados aos pais pelo seu compromisso. Perceba, lá em Provérbios 4 tem uma nota que diz assim: quando eu era filho, é apenas um recorte, mas ele fala: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Esse filho via, ouvia, e esse testemunho é o que prepara ele para essa fase da educação mais direta e mais proposital, intencional na sua fase mais de adolescência. Veja, irmãos, o olho nos faz assimilar a forma da cultura em que vamos viver. Os olhos são o primeiro sentido que na educação a Bíblia enfatiza. Lembra do que acontece lá na instituição da Páscoa? Quando aquele memorial é estabelecido e Moisés já deixa claro para o povo que quando os teus filhos te perguntarem, essa expressão é interessante, quando teus filhos te perguntarem o que é isso. Olha, irmãos, essa curiosidade de saber o que é aquilo, ela não surge de uma hora para outra, ela vai sendo construída pela rotina e compromisso dos pais. E quando chegar a idade que a criança já tem condições de formular essa questão, ele diz: pai, o que é isso? O que é isso que o senhor vive fazendo? O que é isso que eu vejo o senhor fazendo toda hora? Por que o senhor fica de joelho toda hora ali? Por que toda hora o senhor está lendo esse livro?
Porque todo final de semana o senhor vai para a igreja. Agora é óbvio que isso depende do que ele tem visto. Perceba, há um princípio que atua até na nossa educação espiritual. É olhando para o autor e consumador da fé que nós vivemos, nos desenvolvemos e alcançamos um testemunho que glorifica a Deus. Os pais são esse referencial que conquista os olhos e prepara os ouvidos, porque chegou a hora de educar, chegou a hora de ensinar. E o que é que uma criança na Bíblia aprendia? A educação de uma criança, ela começava com o princípio religioso. Para um filho de um judeu da Bíblia, a primeira coisa que ele tinha que ensinar era quem é Deus. Está lá em Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu ser, e estas coisas inculcarás a teus filhos. Portanto, a primeira coisa que um filho de um crente tem que ser ensinado, o ensino mais urgente, a matéria mais necessária, é saber quem é Deus, é conhecer o Senhor. E em seguida, quem eles são diante dele, sua imagem e semelhança, participantes do seu reino. Nessa fase, os filhos têm a missão de se portarem como verdadeiros alunos. É lógico que aqui ainda vigora um papel determinante da postura dos pais. Todavia, esses filhos agora precisam começar a desenvolver o hábito que foi instigado pelo exemplo de aprender. Adolescente se torna aluno dos seus pais. Os pais se tornam certos professores dos seus filhos. A escola dominical coopera. O ensino religioso começa dentro de casa. Se você ensinar seu filho quem é Deus, as professoras terão menos trabalho e poderão ajudar até melhor. Então o pai precisa entender, e o pai e a mãe, que eles têm um dever de educar e o filho de aprender. Se for necessário exercer a autoridade, a Bíblia prescreve. Mas o filho precisa ter o costume de sentar com o pai, com a mãe, para na companhia dos seus genitores, dos seus pais, aprender quem é Deus, quem eles são, qual é o seu papel. Eles devem ser ensinados que vão para a escola aprender uma profissão para ter o seu recurso, mas o dinheiro não é Deus na sua vida. Eu disse isso lá no retirinho, e eu espero que você preste atenção nisso, principalmente vocês que estão com suas criancinhas, como eu tenho prestado atenção na minha. Cuidado, para não preparar o seu filho para ser um adorador do dinheiro. Como assim, pastor? A cultura é isso. Nasceu, bota na escola para ter uma boa formação, bota na universidade para ter uma profissão no futuro, bota na universidade para quê? Para ter uma melhor condição financeira e ele conseguir uma melhor profissão, um trabalho. Sempre a criança é movida para a construção de um futuro onde o dinheiro é um fator determinante. Se ele não aprender que a fé em Deus está acima do dinheiro, para ele vai ser muito tranquilo chegar no trabalho e de repente alguém disser: fulano, tu vai ter que fazer isso aqui, mentir, fingir que não está vendo, por causa do dinheiro, porque ele passou a vida inteira se preparando para garantir aquele salário. Quando chegar ali agora, como é que ele vai agir? Quais são os gatilhos morais que ele vai ter? Com quem a sua moral vai estar comprometida? Com Deus ou com os recursos? Com aquilo que ele foi educado a colocar a sua confiança. Preste atenção nisso. Nós temos que mostrar para os nossos filhos que eles têm a vocação de estudar, trabalhar, lapidar seu caráter, desenvolver sua mente, exercer sua profissão para a glória de Deus. E nós devemos empreender esse ensino com expectativas redentoras, orando para que, se não fizeram, façam, para que, se não têm a consciência, passem a ter, que o Espírito Santo lhes abra o coração
e eles sigam essa cultura não apenas como um hábito familiar, mas como um compromisso e um vínculo real com Deus no coração. Veja o que é que nós estamos dizendo. Você acha que a nossa cultura ficou desse jeito por quê? Porque existe um lado de tudo isso que a gente está falando aqui, da nossa fé e da cultura cristã, que dá uma certa moralidade para a sociedade. Se você pegar décadas passadas aqui no Brasil, ainda havia um certo sentido de gente que nem era crente, mas tinha um certo temor, um certo freio em relação à ideia de Deus. Mas cada vez mais a gente vai se envolvendo numa cultura ateísta que é indiferente para Deus, e é por isso que a imoralidade, todo esse tipo de depravação vai se intensificando. Portanto, os nossos filhos podem aprender a ser bons cidadãos, e oramos a Deus para que assim o seja, com os princípios da palavra. Mas nós não queremos apenas ensinar eles a serem bons cidadãos da terra, queremos que eles sejam também cidadãos dos céus. É por isso que ao lado de tudo isso, oramos para que eles façam a boa confissão. Chegando à fase jovem, ou já desenvolvendo uma certa maturidade, esses agora alunos passam já a desfrutar de certa responsabilidade e autodeterminação. Chegamos à fase do jovem, antes do casamento. Agora, eles têm a responsabilidade estabelecida no mandamento de honrarem seus pais. Serei bem rápido agora, peço só um pouco da sua paciência e atenção. O mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Não é porque desobedeceu, o pai ou a mãe necessariamente vai matar, mas é porque lá no Antigo Testamento, a lei que regia a sociedade, ela não permitia a proliferação da anarquia, da revolta, da desobediência civil, do abandono das instituições, e havia a punição para o filho desobediente. Portanto, quando os pais exercem bem suas funções e os filhos agora respondem, obedecendo, honrando, cuidando dos seus pais, eles não estão apenas obedecendo o mandamento que beneficia seus pais, eles agora estão criando uma cultura familiar e civil que traz segurança e estabilidade para a nossa sociedade. Um filho que honra seu pai e sua mãe, ele será um cidadão apto para agir de tal forma que ele preserva as instituições que conservam sua vocação dada por Deus, trabalhando pelo bem comum e desempenhando o seu devido papel no tecido social. Portanto, a obediência do lar se reflete na vida social. Um jovem que desonra seus pais, ele naturalmente está seguindo uma cultura que vai implementar no seu lar, na sua vida familiar, uma certa insubmissão que dificultará sua interação, educação e a condução de sua família. Seguindo aqui, uma outra coisa que é importante de entender para os nossos jovens é que na sua atual condição, o Deus que se aprende quem Ele é, agora Ele deve ser honrado segundo a Escritura com todo o nosso fôlego e vigor. A juventude, ele sempre foi a força motriz do avanço da igreja. Os jovens com seu vigor devem encabeçar as linhas da evangelização, da contribuição, cuidando das coisas do Senhor, se prontificando e buscando conhecer quais são os seus dons, para que, acompanhados e orientados por sua liderança, possam atuar no reino. Eles têm que ser disponíveis para o trabalho para o Senhor. Eles devem, segundo está lá em 1 João 2,4, preservar a palavra de Deus.
Eles agora precisam mostrar na forma de falar, na forma de agir, no seu comportamento, que a palavra de Deus está encarnada, como ensina o apóstolo Pedro, na moral, na ética, nos valores que eles perpetuam. E mais, vencer o maligno, portar-se com autoridade dada por Deus à luz de uma vida espiritual nessas regiões espirituais, vencendo toda tentação, lidando corretamente com todas as astutas ciladas do diabo. Enfim, aqui, irmãos, nós chegamos no momento onde se espera que os nossos jovens já demonstrem um certo grau de maturidade espiritual. É o que acontece com Eliú. Está lá um monte de gente mais velha do que ele aconselhando Jó. Quando ele vai falar, ele chega a pedir licença. Mas ele tinha a sabedoria dada por Deus. Por quê? Irmão, passou a vida inteira dentro de um processo educacional. Nossa fé educa. Nossos filhos são preparados para isso. Um filho de crente tem que ser preparado para isso. Um filho de crente tem que ser preparado para ser isso. Um bom exemplo de um cristão comprometido. A não ser que outros princípios confluíram nessa educação e o processo não foi conduzido como devia. Mas me diga, alguém que preserva a palavra, que luta contra o maligno, que alcançou esse grau de maturidade, o que é que agora ele faz? Ele agora deixa seu pai, sua mãe, se une à sua esposa ou seu esposo e se torna uma só carne. Porque esse tipo de gente vai perpetuar o quê? O cuidado, o ensino, para que a partir dele surja outro, comprometido com a palavra, comprometido com Deus. E é assim que se vai perpetuando aquilo que está lá em Gênesis 28, de pai para filho, vendo a semente do evangelho crescendo e progredindo. Ver seu filho construindo um lar cristão, indo além do que você foi, tendo mais compromisso do que você teve, exercendo e manifestando um amadurecimento. Portanto, quando o filho nasce sem consciência disto, ele é preparado a vida inteira para chegar ao momento em que ele vai assumir esse protagonismo. E assim veremos os filhos dos nossos filhos, não somente a família tendo longevidade, mas essa família perpetuando o compromisso que tem com Deus. Pastor, eu queria muito que meus filhos, principalmente para a gente que está começando agora, né? Se você quer um dia que seu filho lhe dê um neto que viva num lar crente, você começa a fazer isso hoje. Isso faz parte da sua missão. É seu dever. Não é opcional. Isso é um dever. É o meu dever fazer isso com a minha filha. Prepara ela para ser uma boa esposa. Dentro desse lastro espiritual e do seu compromisso. Como é que ela vai educar corretamente seus filhos se ela não for devidamente ensinada, orientada, preparada para tal? Nossa fé nos educa. Por quê? Porque o fim da nossa fé não é apenas encher o nosso coração de informações, é sermos um testemunho vivo nesse mundo que reflete a bênção e a santa vontade do Criador dos céus e da terra. Deus quer que vocês experimentem a alegria de ter um filho e tenham a bênção de ver esse filho no dado momento certo, entendendo qual é a sua missão, seu papel, e dando a você uma alegria que vai além de todo e qualquer formação que ele possa ter. Ser um cidadão do reino, um membro da aliança, que vai perpetuar essa semente santa para Deus nesse mundo. Que Deus abençoe nossos jovens. Muitas coisas já foram ditas e muitas outras serão nesses encontros. Absorvam isso. Tomem decisões sábias, formem relacionamentos cristãos bem consolidados e fundamentados, para que você possa ter a alegria de não apenas conhecer essas coisas, mas desfrutar
dessa bênção do Senhor. Eu quero orar com os irmãos. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Deus, nesse momento nós, movidos pela Tua palavra, oramos pelos nossos filhos. Meu Deus, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, olhar para tudo isso seria como ver um desafio intransponível. Mas o Senhor está conosco. O Senhor nos dá força. O Senhor nos instrui e nos capacita à perseverança. Se, ó Deus, temos algum princípio que tem muito mais a ver com a cultura desse presente século do que com os princípios da Tua palavra em nosso coração, por misericórdia e graça, limpa-nos, purifica-nos, até que em nós se ache somente o Teu querer. Abençoa nossas casas, fortalece a nossa igreja, habilita nossas famílias mais e mais a experimentar a Tua vontade e a dar um testemunho santo nesse mundo, principalmente, Senhor, na forma como nós educamos e preparamos os nossos filhos para continuar essa boa obra no mundo. Que assim o Senhor nos abençoe. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.